Isto é um vício que a gente tem. Uma pessoa que habituou-se ao mar de pequeno, depois não quer outra coisa. Quer dizer, aí para uma pessoa andar ao mar tem que ter amor pelo mar. Porque se não tiver amor pelo trabalho que tem, nunca é bom trabalhador. E um pescador que gosta do mar é sempre um bom pescador, um bom trabalhador. Se não gostar do mar, aborrece que vai para o mar aborrecido. Tem que gostar, pronto. Nesse tempo era só anzol, era caixotes de aparelho com 400 anzóis cada caixote e a gente largava ou com sardinha, ou com lapa, ou cavala e nesse tempo apanhava-se peixe, havia peixe. A gente aqui era safio, moreia, pargo, alguns robalos, muito sargo, havia muito sargo, abrótia. Muitas qualidades de peixe. Nesse tempo, os pescadores trabalhavam 3 ou 4 meses no verão, na pesca. O resto do tempo andavam a cavar batatas, semear milho, fazer todas essas coisas. Para conseguirem ganhar alguma coisa para alimentarem os filhos, pois não podiam de outra maneira. Porque o porto nunca deu para isso e não dá. O porto, a entrada é a mesma, continua no mesmo. Quando estava o tempo bom, entrámos sem cuidados, mas quando estava o tempo mau, era pior. E a gente também pescávamos imundo também. Havia um candeeirinho só além da terra, no posto da Guarda Fiscal, para almear a gente, para assinalar aqui a entrada do porto. Portanto, muitas das noites, tínhamos para longe, mas orientámos só o feitio da terra, mesmo de noite, jantávamos muito práticos e conhecia-se aqui a ilha. A gente conhecia o barulho do mar na ilha, a gente conhecia, olha, estamos perto da ilha, sabíamos que estávamos aqui perto da entrada do porto, isto orientava-se assim. Vários pescadores que curavam a ilha do Pessegueiro e eram surpreendidos pela força do mar. Conheci uns filhos de Sines que estiveram aqui presos
nesta ilha, sem poderem sair do abrigo dela, que o mar fez muito forte, e houve muitos problemas para salvar essas pessoas, porque tentaram lançar em cabos para eles apanharem, mas eles já estavam um pouco embaixo, com as fraquezas e a sede. Acabaram por no outro dia seguinte o mar acalmar e eles conseguirem salvar e chegarem assim sãos e salvos. É preciso uma faca, é preciso as cordas e as canas. E as canas quase tudo dão uma grossura. Tem que ter uma tabela secas, não pode lá cana nenhuma verde. A não ser que é para os molhos depois serem certinhos. Hoje, isto era, essas gingadas, a gente quando começámos com isto era com estas cordas. Com estas cordas, mas como tinha isto, apagava-se muito limo, a gente não tinha dinheiro para comprar cordas, isto deixava a gente na praia. Mas isto, o limo agarrava-se a isto aqui, agarrava-se a isto e a gente, depois demos a encontrar a coisa que lhe molhámos todos com a gengada, com as nossas que a gente trazia a coisa assim, uma a cada braço, vinha tudo cheio de limo, tudo coisa, vinha, molhámos todos. Depois já devem aparecer as coisas que dava à costa também, que a gente não comprava, porque não tínhamos dinheiro para comprar. Era tudo bocadinhos que a gente deixava na costa, não era proibido armar isso. A gente andava com naças, agora é proibido, não pode ir com naças dentro de água, está logo dentro da cadeia. Estes rabos é para proteger todas estas canas que é o que faz o fundo. Porque quando a gente levava às costas, no lugar de ir tudo a arroz, vai só o rabo que custa menos. E as travessas, que é o que segura, faz conta, os braços de um barco, é para para segurar as tábuas. E isto é para segurar as canas. As canas são cozidas de uma a uma aqui. Era atada aqui, aqui. Ora, o que acontece? Isto na água fazia barreira. Isto não andava. Andava pouco. Depois nós descobrimos a ser o fundo todo lisinho. Escorrega bem para a água. Escorrega é como, pronto.
Nem empacha nada. Íamos lidando com as coisas e íamos aprendendo. E acabou que nunca aprendemos tudo. Esta coisa está bem feita, é igual como a gente tinha aí sempre. Porque a gente fazia só com bocadinhos como está aqui. Não era com a chapa inteira, não tinha dinheiro para comprar uma chapa destas. Era Não bocadinhos. havia dinheiro, era só para ir deixar bem na praia. Íamos fazer coisa. Para Para ir encaixando mais ou menos direito como está aqui. É isso, senhor. O remo é uma vara da calita, pensamos que é para ser mais rija. É uma vara da calita, assim mais ou menos direita, é. E é estas pauzinhas que a gente procura assim como um bocadinho de tábua, para fazer essas pauzinhas que é para juntar água, a gente vai dali e vai, e juntando água e vai, e isto corre, com mais força entre a mão, mas mais força ela leva. Pois. Mas por certas vezes, às vezes há para barrer água ali, chega às vezes a gente tem que vir com água assim, aqui para os joelhos, vir as ondas e vir água, que eu vi dela ontem, bater nos joelhos da gente. Passa por cima disto? Passa por cima disto, não faz mal nenhum. Tombar é muito mal. Se apanhado atravessado. Se apanhar atravessado, então tomba. Se a gente contar agora a certas pessoas, eles não acreditam, dizem, agora cai sem Deus para vocês. Eu nunca passei fome. Se todas as pessoas na classe minha e daqui do meu sobrinho, e todos aqui, todos, não era só por ser da família, todos. Não há nenhum que diga que eu não passei fome, então eu tive uma vida porreira. Não há nenhum. Não há nenhum que diga isso. Se misérias de primeira apanha. A sorte da gente é que apanhávamos lá, passou uns peixes, que aquilo havia peixe, isso não estava assim como está agora, tudo variado. A gente ia aí, apanhava uns peixinhos, a gente, um assado e outro cozido e um raio, a gente mantínhamos assim. Ganhava para um panito, vinha aqui, apanhava 2, 3, 4 quilos de peixe, e no Larido, a pescar as tainhas e aos charcos. Vinha ali para o Borrilho, para a Pedra Casca, a pé, descalço, noite, às vezes noites inteiras. Era uma criança, a mãe, o cuidado que ela tinha, e o pai também. Andava à minha pergunta, eu não me sentia bem, andar cheio de fome, e eu queria aquela cegueira, aquela fé, parece qualquer coisa que entrou comigo e que me obrigou a ir para o mar. E tem sido praticamente a minha vida sempre mar, desde os 10, 12 anos, deixei a escola, sei ler e escrever mal e porcamente, mas no mar tem muito que se diga. No mar, só Deus pode avaliar aquilo que eu fiz no mar. E há muitas pessoas, mesmo que em Sines, podem dar valor àquilo que eu tenho feito. Tanto terra que depois fui ganhando, fui sendo um profissional aos anos. Depois ganhei para comprar um barquinho pequeno, velho, e foi assim que começou a minha vida. Comecei a pescar terra, no barco, e tive um bom mestre, que é Carlos Borrana, desde Nosso Senhor tenha alma e descanso. Salvei o barco várias vezes e aprendi muita coisa. Com o tempo, os anos que vivi no mar, aprendi muita coisa no mar. Foi ele que me bateu, mais respeito, foi ele que me ensinou, foi ele meu pai, foi ele a minha mãe.
Foi ele que me deu porrada, mas foi com ele que aprendi. Mas foi ele que me deu o pão. E é ele que eu respeito. Foi ele que me ensinou, mais ninguém me ensinou nada. Quer uma? Vê se gosta disto? Quer experimentar? É bom cru. Às vezes quando a gente vem a fraqueza para a maré, come aí uma ou duas ou três, um percebozinho cru ao outro, pronto, também cá fome. Tem rinhas apanhadas lá embaixo mesmo, na maré. Este marisco percebo não valia quase nenhum e agora é uma loucura. É, isto dá vida aos mortos. Até aos mortos nunca. A apanha, hoje em dia faz o transporte principal é a prancha, 2 arelhadas, umas luvas, um fato, um mergulho, os sarricos de rede, um bom calçado, uns botins de borracha, é importantíssimo, e boa vontade e coragem, porque é umas águas com muitas correntes aqui no Cabo de Sines e muito oxigenada, ainda se tem aqui uma boa qualidade, além de termos aqui muita indústria, ainda se consegue equilibrar um pouco a qualidade da água e dos produtos. Tem que se ter respeito, tem que se ter conhecimento das coisas, porque se uma pessoa vê que não tem condições, não deve ir para lá. Tem que chegar, tem que se ver como a mar está, tem que se ver as marés, porque há marés que se permite apanhar mais quantidade e boa qualidade de marisco, e outras marés que são mais curtas, que pronto, uma pessoa apanha, mas já não é aquela qualidade que nós pretendemos. O mar há conta, a força do mar há conta muito para estas coisas. Uma pessoa tem que saber como é que o mar se faz, e há aqueles mares que às vezes vêm muito arrelados, muito seguidos, uma pessoa está sempre com cuidado, está sempre a coisa. E há outros mares que vêm, dois, 3 mares, fica parado, imediatamente, a partir dali uma pessoa está descansado, se não tiver um bocadinho de conhecimento da coisa, está sempre a ter problemas. E pronto, é isso. Já nós tínhamos essa prática, e temos, né? E por isso é que nós vemos às vezes aí com o mar um bocadinho mexido, mas nós sabemos o que é que estamos a fazer, né? Pode acontecer algum azar, ou uma pessoa, mas as pessoas antigamente iam à maré porque as pessoas antigamente eram pessoas que viviam da pesca, tinham os seus barquinhos, e quando o mar era manso só faziam as marés com o mar mesmo parado, e as pessoas aproveitavam aqueles 3 ou 4 dias para fazer as marés. A partir daí já não iam mais ao percebo, iam ao peixe. Quando o mar fosse manso faziam as marés assim, né? E é por isso mesmo que as pedras nessa altura estavam mais descansadas e tinham mais marisco, era mesmo por causa disso. Que as pessoas davam mais espaço de tempo, prontos, davam mais tempo a rochas para o marisco produzir. Como, na maneira como isto está, as pessoas nunca deixam de vir, porque as pessoas gostam desta atividade, e as pessoas nunca deixam de vir. Olha, está fraco, não se apanha 4, apanha-se 2, não se apanha 2, apanha-se 1. Mas é uma atividade que as pessoas gostam de fazer. Uma boa pedra de percebo tem que ser uma pedra que seja com o mar batido, uma pedra que não seja sombria, que apanhe sol, que o marisco, o percebo é um marisco que gosta de sol, e que o mar que seja batido, que esteja sempre
a mexer e sempre a bater na rocha, e que depois chega ali, tenha ali um bocado parado e que o marisco apanhe de sol. Era preciso acelerar. Isto foi desde criança. Com o meu pai, vinha com o meu pai e vinha saía da escola e vinha para a Ribeira, para a Gandaia. A Ribeira Antiga, que era ali a praia. E comecei a ter gosto de estar de família e na altura não havia pronto, outros interesses. A gente vinha, onde vinha era para aqui, para a pesca, aqui para a Gandaia, e vinha aqui para a Ribeira. Aqui. Foi um vício que se meter no sangue. Andava à escola, ia safar aparelho, quando das férias, no verão, ia safar aparelho. Quando era mais novo, havia sempre aí barcos que andavam a pescar, antigamente, havia muito trabalho. A gente desarrascava-se, safar aparelho para um ou para outro, ou ajudar a um e outro. Este aparelho apanha quase toda a espécie de peixe. Isto é um bocado trabalhoso. A gente tem que iscar o aparelho e isca com bocadinhos de cavalo, é a isca número 12. Iscamos com iscas de cavalo e de lula, normalmente é cavalo e lula. E a gente tem que ir de madrugada, às 2, levantar às 2, 2h30, agora de verão, tem-se que ir mais cedo. De inverno ainda as noites são maiores, vai-se estar para as 3, 3h30. Também depende do sítio que a gente toma. Às vezes vai mais longe, tem que ir mais cedo. E ter-se que largar o aparelho antes de começar a vir o dia. Ali, a gente faz sempre ali para acabar o aparelho. Quando a gente acaba de largar o aparelho, já começa a notar-se a claridade do dia. E depois é levantar, e sair no levantar, há que às vezes dá outra vez, se a água correr muito, aquilo prende lá no fundo. Já estamos a ficar um bocado pesados, o meu camarada, que por acaso é o meu irmão, já é mais velho que há 5 anos, também já custa um bocado. E mais para a fundura, mais peso manda. E custa um bocado. E se a água correr muito, aquilo prende mais lá no fundo. Prende mais e parte, e depois tem-se que andar. Depois faz, a gente já estamos acostumados. Demora-se umas 3 horas e tal, a levantar o aparelho. Só levantar. Por experiência, a gente já sabe os sítios que dá certas qualidades. E depois a gente tem que ir apalpando, vai, experimenta no sítio. Agora já os GPS, a gente já tem tudo marcado, já sabe, já conhece a fazer os fundos. Antes também já se conhecia, só por orientação das marcas ou por tempo de andar. A gente já conhecia. Agora com o GPS a gente conhece ali o fundo, ali, a dizer como já onde é que está mais o sítio mais pedra mais rígida, como a gente chama, ou o fundo mais brando, da areia, onde não é. Depois é as qualidades, a gente às vezes dá uma qualidade, um ano dá no sítio, outro ano já dá no outro sítio, mas há sempre aqueles sítios, dá sempre mais aquela qualidade, mais depois nunca se pode estar sempre no mesmo sítio, vai sempre, um dia larga no sítio, se apanhou, no outro dia já larga um bocadinho mais por fora, um bocadinho mais por terra. Se não apanhou, tem que ir à procura para outro sítio. É assim. Tem sido teimoso, porque eu gosto mais de apanhar o peixe vê mais vivo, e a gente sente o peixe vê todo ali vivinho. Apesar de ser mais trabalhoso, depois eu fui mais teimoso, e leva umas 3 horas e tal, depois vemos para a terra e começa-se a fazer outra vez o mesmo. Eu vou fazendo a manhã do peixe, faço o almoço, eu corto a isca, a minha irmã vai safando o aparelho, depois do almoço isca-se outra vez e fica pronto para outro dia. Temos sempre caixotes, sempre suplentes. Às vezes vai-se 3 dias seguidos, ou 4, outras vezes vai-se 2 dias, conforme, às vezes o tempo, ou a pesca. É um bocado. É trabalhoso. Esta arte é muito trabalhosa.
Eu tinha muito orgulho em ser pescadora, ainda hoje eu tenho orgulho que fui pescadora e havia mesmo, os senhores davam-me valor, os pescadores davam-me valor. Quando eu estava no mar sozinha, eles iam sempre ao pé do meu barco, perguntar se era preciso alguma coisa, e sempre em cuidado e davam-me valor. Enquanto que havia muitas senhoras que me criticavam, porque eu andava ao mar, que era trabalho dos homens, e eu dizia que não, que tinha muito orgulho em ser pescadora. E eu também tenho muito orgulho em ter a minha nora que é pescadora. Eu gostava que houvesse mais mulheres pescadoras, porque o mar é uma vida como em terra, é um bocado mais arriscado, apanha-se mais frio, mas eu acho que a pessoa, se trabalhar com gosto, faz aquilo bem. Eu adorava estar no mar, puxar a arte, a ver o peixe a vir, ou quando era polvos, a gente até brinca com a situação. E pronto, acho que é uma profissão bonita e de liberdade. A gente está no mar e sente aquela liberdade, não haver aquela poluição, não haver barulho. Acho que é bom, acho que as pessoas ainda têm muito aquela coisa de medo, que o mar mete medo e isso, mas acho que a pessoa também, se tiver mar ruim, muito ruim assim, a gente também não vai, não é? Trabalhamos no verão como uma formiga, trabalhamos no verão para dar para o inverno também. É assim que a gente tem que fazer. A gente, quando vai para o mar, embora muita gente não saiba, não é só, a gente não vai só ganhar. A gente, quando vamos para o mar, já levamos dinheiro gasto. Já levamos aí o dinheiro da isca empatado, já levamos do gasóleo e temos despesas como para fazer artes novas e temos muita despesa também. Por isso, quando a gente vai ganhar alguns, já temos muito gasto. Também temos que recuperar. Por isso é que há muitos pescadores que arriscam a vida para ir ganhar mais qualquer coisa, porque têm os barcos para pagar, têm as coisas para pagar. Há muito dinheiro já gasto quando a gente vai para o mar. Começamos a despender com a ajuda do alador. Ele desisca a naça, tira o polvo se tiver, passa-me a isca naça, arrumo e vem outra. Depois das 50 naças levantadas, eu vou para o leme e eu começo a largar a caçada das naças. Procuramos largar as naças nas pedras, normalmente está na pedra. E por vezes a gente larga uma caçada de naças e não estava lá nada. Temos que voltar a levantar e largar noutro sítio. Vai-se apanhar alguma coisa, nem sempre se encontra povo. Ele não passa entre dentro e molhou. Passa. É que não me vou atravessar à frente dele, porque ele não se desvia de mim. Está a ver? Aqui é a zona dos fundeadores, eles passam por aqui também. Se tiveres naças aqui, as bandeiras, isto é constantemente, é todos os dias. Todos os dias. Para eles não faz mal nenhum, não faz prejuízo, agora para a gente faz. Quando não vai as naças, há arroz engatado naquilo. Alcatruz é isto. Estes são os alcatruzes antigos. Agora já fazem em plástico. Mas estes são feitos de barro e eram atados pela boca. Faziam aqui um laço e atavam aqui pela boca. O alcatruz ficava pendurado pela boca. E toda a porcaria, lama e tudo mais entra para dentro do alcatruz. Se estiver atado pelo rabo, a boca fica virada para o lado do avesso da água. Bate aqui e já não entra lá para dentro da porcaria. E está limpinho para o polvo entrar. O polvo entra aqui dentro. Se for assim, o polvo, quando chega à luz do dia cá em cima, pode ir embora. Mas se estiver assim, está sempre escuro. Já está fora d'água e ainda está escuro porque está dentro do alcatruz. Deve ser. Portanto, apanha o dobro dos polvos do que apanha atados pela boca. É só isso. Isto é atado numa corda de 15 e 15 braças, levam uma corda com, por exemplo, com 2 a 3 mil metros de comprido. 15 e 15 braças levam vai-se despendendo, vai ter algum polvinho, vai tirando e vai armando no barco.
vai arrumando. Se quiser arrumar no barco para passar para o outro mar. Se não quiser, fica lá no mesmo sítio. Vai largando e vai deitando o mar. Vai largando, vai deitando para dentro. Quando chegar o fim, vai para a outra caçada. O polvo agasalha-se, tudo quanto seja buracos, o polvo agasalha-se. Tudo quanto seja um buraco que ele se possa meter dentro, é para agasalhar, para estar agasalhado. É, se ele encontra lá o alcatruz, mete-se lá dentro. Está agasalhado, está protegido dos outros. Depende tudo de um princípio, né? Da pessoa se habituar e se dar bem com a vida de barco, nem todos se dão bem. E é a força de vontade também. Porque, para dizer a verdade, está ali, nem 5 camaradas, está ali 300 e tal anos. Não é brincadeira, não é? Isto até é assim. Mas pronto, a gente vai fazendo, e porque isto é tudo, qualquer um canto está ali, teve barco. Tem as suas casas, tem a sua família, tem os seus encargos, não é? Portanto, isto é difícil de arranjar um barco como o Gonçalo, pelo menos nesta vida, como ele tem ali. Porque há aí muitos aí, já há poucos, a andar nesta arte, com esta arte. E não há mais porque as companhias também não há e pouco percebem disto também. Felizmente ele tem ali camaradas, todos eles sabem trabalhar e têm a força de vontade. E então a gente vai a estas coisas. Ainda hoje fomos para o mar às 4 da manhã, chegámos ali quase às 3. É muita hora sem parar. É muita hora de trabalho. Mas pronto, com as idades que a gente tem, não só é assim, olha, vamos sobrevivendo sobre isto que a gente pode. Um camarada qualquer que não pode ir ao mar para resolver os problemas. E um dia ou dois, não é? Que respeite certas coisas, certas situações, problemas que não possa ir, esse camarada ganha igual. A gente dá igual. Hoje por mim, amanhã por outro, não é? A gente dá e o mestre dá de boa vontade e trabalhamos assim. Que é importante, não é? Sempre temos de ser todos uns para os outros. A gente veste a nossa roupa de oleado, que é o hábito e as botas, e joga-se a mão à e começa logo a trabalhar. Isso é logo. E é sempre a andar, sempre a andar. E cada qual já sabe o seu posto de trabalho. Eu puxo a redes para a rei, com outro. Este faz uma xuxa. A gente dá o seio da rede, deve o peixe para o Ilídio, para o outro camarada tira, e a gente os dois, mais o Zé, vamos puxando na mesma, para não parar. Então, o Gonçalo também está a tirar muito peixe lá ao pé do outro, está a alar as redes, ao pé do Zé que está lá à frente também está a alar ao lador, e o Gonçalo aí está também sempre a tirar peixe, mas aquilo nunca para, aquilo é sempre o ritmo, é sempre o mesmo, A prática é já tanta que não tem nada que enganar, e é interessante até, eu gosto de fazer aquilo e acho que todos andando ali gostamos. Enquanto puder vou trabalhar, tenho 67 anos, enquanto puder vou trabalho. Quando não puder, olha, a rei da esquerda continua muitos anos assim ainda, isto é bom. Há muita gente que diz, mas ainda está a dar a barco, gosto, mas vale a prática, porque às vezes aqueles que são novos e não sabem fazer nada. Com o meu barco tive 22 anos a trabalhar nesta vida só. Foi muitos anos. É uma coisa que eu gosto, é da normal, sempre gostei. Né? Ponho as coisas boas ou ponho as coisas más. Isso é como tudo. E há vagar para tudo. Para tudo. Quando caiam ao Alcatraz, é sinal de ter ali sardinha. Andavam a rastinhar e jogavam-se à água e assim os homens antigos diziam assim, olha, aqui está sinal de sardinha. E é ali que largavam, naquele sítio, e apanhava-se. É andar à procura, aos bordos para um lado e para o outro, com o sonar, através do sonar e da sonda, à procura de um cardume bom, que a gente desconfia de ser sardinha, depois é largar e tentar ter alguma sorte. É sempre imprevisível.
Mas porque às vezes pode largar, já tem acontecido largar na muita peixe e não apanhar nada. Como já tem acontecido largar e apanhar. Porque às vezes o peixe pode estar a andar muito, mesmo que fica dentro da arte, às vezes não consegue apanhar. A importância do homem que está a contar as argolas é muito importante, porque o homem que está a contar as argolas é que tem que pôr tudo a feição. As argolas a feição, que é para que ele não saia empachado. Tem que ter muito cuidado também, porque se aquele sair empachado, pode levar muito chumbo para dentro da água, e se ele cair em cima da rede, pode partir a rede. Uma arte de cerco sem as argolas nunca pode ser uma arte certa, porque as argolas estão martinida, que tem as argolas enfiadas dentro da sertanida. E aquelas aranhas que atas nas argolas, está atado no chumbo. Quando arriamos a chata para dentro da água, tem que contar sempre as argolas, que é para ele orientar e saber quando escape está a sair, que é para saber as voltas que vão dando. Sai com uma velocidade muito elevada, não sei. Porque um barco a 1500 rotações vai a dar pelo menos ali volta de 9, 10 milhas. As argolas, aquele é metida numa telha e aquele tem as aranhas. Conforme o rede vai saindo, aquelas aranhas que estão pegadas no chumbo, vai puxando as argolas. E aí o mestre vai sabendo mais ou menos quantos cabos de rede já saíram. Que é para ter uma orientação, saber como é que vai virando o cerco. E aquele quando cercar, vamos virar a artilharia, que é para fechar a arte. Então a arte depois está fechada, que as argolas estão cá acima, aí o peixe já não vai embora, só se partir a rede. É que o peixe vai embora, né? Mas se não partir a rede, o peixe já não pode sair daí. Quando as aranhas chegarem à borda, é metido para dentro do barco e depois vamos alar a rede. E depois há um homem que está sempre a desatar as aranhas, que é para ir arriando devagar, né? Está a virar o triplex, está a meter a rede para dentro, há um homem que está sempre a desatar as aranhas, que é para ir arriando, que é para a gente vai virando a rede. Isto depois da rede está fechada, depois agora está cá acima, isso já não há problema. Às vezes pode acontecer, se tivesse alguma boia, se a rede tem alguma boia, como já tem acontecido, pode partir alguma rede, mas aí às vezes é muito difícil de acontecer isso. Pode acontecer. Não pode haver falhas, não? O peixe não está ali parado, o peixe desloca-se para um lado ou para o outro. Não é? Tem que ser quanto mais rápido melhor. Depois de detectar o cardume, quanto mais rápido a gente largar a rede e fechar a rede, melhor é. A gente tenta sempre deixar o cardume no centro da rede, para ser mais fácil. Depois da rede está largada, o peixe ou a tentar fugir ou para um lado ou para o outro. Normalmente a tendência do peixe é ir sempre para fora, por isso a gente deixa as bocas da rede para a terra. O peixe normalmente sobre o dia está lá na bordinha d'água, depois vai para fora. Normalmente é assim. De noite o peixe pode estar parado e pode ir para um lado ou para o outro. Se nos posso ler, melhor. Temos muita pedra e alguns limpos, não são muitos, mas o peixe cria-se aqui em cima das pedras. Isto é uma espécie de viveiro que temos aqui. Temos Indonésia, malta de Cabo Verde e os portugueses. Por acaso ainda não tivemos razão de queixa de haver discussões a bordo, não, isso não. Tudo muito sossegado. Isto é malta dos indonésios, malta trabalhadora e malta pacata, dá-se bem o pessoal aí. Fiz tudo, desde a chata, mestre aberta, contramestre, camarada, corri os postos todos.
As características da sardinha vai mais no tratamento que a gente dá, porque a gente leva muito gelo, gela, o peixe vem vivinho, a gente gela logo o peixinho, o peixe vem ali que é uma maravilha, porque é bem gelado, é bem tratado, todos os dias leva-se muito gelo, trata-se muito bem, a qualidade é que conta. Praticamente a gente pesca sempre de manhã, ou às 6 da manhã, porque o peixe às 6 da manhã tem uma qualidade, morre, está ali vivinho e morre sem tocar na rede. E então o peixe vem ali que é uma maravilha. Às 6 da tarde o peixe tem outra qualidade, porque bate na rede e fica sem escama, o morrer do peixe de noite faz diferença do dia, tudo isso faz a qualidade. Então, a nossa qualidade é pescar de manhã, com o sol e tratar de vender. Quarenta e meio, 43, 42 e meio, 42, 40 e meio, 41, 40 e meio, 40. 39 e meio, 39, 38 e meio, 38, 37 e meio, 37, 36 e meio, 36. 35 e meio, 35, 34 e meio, 34, 33 e meio, 33, 32 e meio, 32, 30 e meio, 31. 30 e meio, 30, 29 e meio, 29, 28 e meio, 28, 27 e meio, 27, 26 e meio, 27, 25 e meio, 25. Ah, Antônio, sei o Antônio. Chui, Zé. O Chui significava a gente querer, é meu. Muitas vezes a gente não dava os chuis, era com, levantava só a cabeça, porque às vezes iam 3, 4, no mesmo momento davam o chui 3, 4 no mesmo momento, e o vendedor tinha que julgar a um. Utilizava-se muito os sinais, havia quem desse chuis, mas às vezes enganadores, era aqueles chuis que a gente não ouvia, que era pior que os sinais. Nem sempre nós agíamos corretamente, que eu reconheço, errávamos ao julgar, e por causa da dificuldade que eles nos impunham, o interesse deles às vezes, porque se a gente não visse, havia uma palavra ou duas, e essa palavra ou duas era menos valor que eles pagavam e menos dinheiro que os pescadores recebiam. Quando era, por exemplo, peixe grosso era posto na areia. Por exemplo, a pescada eram postas às dúzias ou às meias dúzias. Os rebaus a mesma coisa, às dúzias ou às meias dúzias. Aqueles peixes grandes eram postos assim. Havia as sardinhas que eram em caixas e as cavalas, e às vezes havia as enviadas que chegavam com o peixe e era vendido todo em conjunto logo dentro do barco. Verificava o nível do porão, porque aquelas pessoas tinham uma sagacidade grande, conforme a capacidade, o volume que o porão trazia, eles sabiam quantas caixas de peixe estava ali, quantas toneladas de peixe aquele porão tinha. Consoante o preço que a gente calculava, assim se vendia a totalidade, havia os compradores que compravam e depois quem tirava o peixe desses barcos eram os trabalhadores dos compradores. Hoje os pescadores que fazem isso tudo. Havia aqui uma grande produção de peixe-espada, que era a lota na área, eram os montes e chaputas, que hoje não existe nada disso, mas na altura era muito, e era vendido aos quarteirões. As chaputas eram aos centros, aos meios centros. Havia grandes guerras naquela altura, porque você julgou eu que não era dele, porque era meu, e assim. Aquilo não havia, a metade é para mim, metade é para mim, tinha que ser julgado a um. Esta fotografia é o peixe vendido ao pé do posto da guarda fiscal. Porque nesta altura, com certeza, que estava tudo atafolhado de barcos e coisa, não se podia vender lá embaixo na areia. Quando era aqui era um cerco de pessoas, uns aqui acima do ombro, outros mais ao lado e coisa. Se nós não estivermos cá bem recuados, a parede não nos deixava andar mais para trás e ficávamos, às vezes a visão não nos alcançava todos. E aí é que era o perigo, porque de canto, a gente não ver os sinais deles, às vezes tornava-se perigoso. Punham-se à coca, vinha uma caixa de peixe, jogavam a mão, era umas sardinhas para um lado, outras para o outro, e depois era um a apanhar de um lado, outro a apanhar do outro. Isso é o sempre-gandeia, desde que eu me conheço, lá embaixo que houve sempre-gandeia. Roubaram uns para vender a outros.
ou roubar a uns para vender aos mesmos. Era assim que a gente vivia e chamamos a vida da gandaia. Se ia roubar peixe era sempre com outro colega. E punha-se um atrás e eu no meio dos peixes. Tinha-se o dedo no pé de uma cavala grande, ou do peixe-espada, ou de uma chaputa, metia-se o pé e chegava para trás. O outro que estava atrás pegava ela e fugia logo. E assim se fazia em vários sítios. A fome era tanta, mas aquilo dava para todos comerem. E era assim que eu vinha para casa às vezes, com 15, 20 escudos, 30 escudos, e dava à minha mãe, e ela, coitada, ficava toda contente, e ia logo à mercearia fazer um avisinho assim melhorzito, já trazia, em vez de 5 tostões de café ou 10 tostões de café, já trazia uma quarta, em vez de trazer meio quilo de pão, já trazia um pãozinho inteiro, e assim sucessivamente, e era assim que se vivia naquele tempo de moço, para lá, na vida da gandaia, da Ribeira. A gente carregava, chegava-se ali à res, carregámos à cabeça lá para dentro, nos chapéus. E a gente põe trouxa à cabeça e lá vai a rampa acima. E volta para baixo outra vez, vai buscar outra. Mas é que aquilo leva-se, quer dizer, levava-se ali horas naquilo. Tudo passava ali por cima da cabeça da gente. A gente dar aquele jeito de pôr a caixa à cabeça, qualquer coisinha toca no chapéu, trouxa. Lá tinha aqui a caixa para dentro do barco outra vez e a gente apanhar, às vezes dentro de água, apanhar o chapéu, meter na cabeça e vá, nova vida. Ia no caminho aquilo com o balanço, fazia aquela tremidazinha e o peixe, às vezes calhava aqui para a aba do chapéu. Ora, não havia de jogar o peixe fora, né? E fazíamos até jogá-lo ali para dentro de uma caixazinha. Ele pele, ele pele, ele pele, ele vale, ele pele, ele vale, ele pele, Vá que ele essa vale, sarrinha ele cavalo pele. era para dar ânimo a uns aos outros, porque já vi tudo descalço. Ninguém tinha botas, ninguém tinha nada. Tinha nada, assim, não tinha nada. Ou mar ou cortiça. Mudaram para 3 dias, tinha aqui os navios carregar cortiça. Tinha aqui muitos navios americanos e coisa. E era o Sines Portugal. Tinha até o nome de Sines Portugal, vinha o Casquel, vinha esses navios carregar cortiça aqui, lá os pescadores ganhavam alguma coisa, tinha os seus barquinhos para carregar os faros da cortiça. Eu tinha cavalado aqui para fora, vim embarcar para o bacalhau, mas como eu não era batizado por igreja, meus pais nunca me batizaram por igreja, registaram-me, como muitos faziam. E então eu estou na escola de pesca, vão ver, tu não és batizado, tu não podes ir à Groenlândia, não podes embarcar nos navios. Fui batizado por Cerejeira, Cardeal de Cerejeira. Mas quando eu meteu uma coisa na boca, sal, que é isto? Ou o que é que foi? Senhor, o que é que estás a fazer? O que é que estou a fazer que não gosto disto? Primeiro tinha que seguir ao Salazar, para ele dar no Pinguim do Porto, 5 ou 6, calhou a mim. E ele depois, boa viagem, boas pescas e essas coisas todas. Era a festa nos Jerónimos. Está aqui um comandante aqui, no meio desta festa dos pescadores. Era tanta gente, que era uma loucura. Depois da festa, agora vai-te embora para a Groenlândia, que lixas. Embarquei, queria lá saber onde fosse. Para a lua sabia que não ia. Era tudo à mão. Os veleiros era mau, era tudo à mão. Não havia poucas condições também. Eles faziam aqueles navios que só compuram para trazerem carga de bacalhau para Portugal. Quando o mar estava mansinho, via-se o bacalhau andar lá. Eles tinham, enquanto zagaiavam, com zagaias, com 2 anzóis grandes, apanhavam muito peixe à zagaia, largavam um aparelho com uma boia que chamavam-lhe o troll. Vinha o barco quase no fundo, que está aqui.
E eles e o barco ia para o fundo, perdiam o bacalhau todo. Ai, se eu morria com 20 anos, quem queria? Um marinheiro em cada bote, um marinheiro. Um pescador. Às vezes entrava água a montes para dentro do navio, o navio era obrigado a dar ao lado. Pois. E eu dizia às vezes assim, será agora que morro? Eram os meus colegas, foram para a Groenlândia comigo. Aqui estou eu. Mas isto foi brincadeira. Tivemos uma brincadeira tão grande. Já me preso ao de baixo. Aqui. Eu tinha um anel, e eu sou conhecido aqui pelo anel da mão esquerda, parece. Aqui, brincadeira, estava de brincadeira, já na Groenlândia. Roupa de oleado, sujo, coisa. A gente fez isto. Que é para os portugueses verem o que se trabalha. Na Groenlândia gelada, onde o sol nunca aqueceu. É uma vida amargurada. E o amor não se esqueceu. Nunca sentimos a noite nem o luar. Só vemos terra gelada, auroras contempladas e focas à beira-mar. Navegava por alturas das estrelas e quando estava limpo, consistente. E a gente não levava nada, nada. Corremos da Groenlândia até aqui. Centenas e centenas de milhas. Isso é que eu me admirei. Não tinha nada. Era o barco e era a gente. Pronto. Voltámos à sorte. Estou aqui à sorte. Esqueci-me dos meus pais. Eu não me lembrava da cara deles. Uma vez comecei a pensar, como é que será o meu pai e a minha mãe? Perdi assim, eles diziam assim, é costume. A gente esquecer-se das pessoas queridas que tem, não é? Famílias. É verdade. Mas depois parece que a memória vem outra vez, conforme vamos ver o Portugal. Vamos para Portugal, é uma alegria. Velas todas em cima. É que é velas em cima do navio. É, poças. Vamos para Portugal. A Groenlândia não estava para nada. A pesca do alto era porque era mais desviado daqui da costa, não é? Ia-se mais para fora. Quem traçou aí uma carta para a gente ir lá foi o Carlos Manafeia. Eram umas conta-redes que a gente levava sempre novas. Usávamos à volta de 300 redes destas. Levámos 4 dias ou 5 de viagem, ou 5 para lá. Andámos 35 horas para o sul das Canárias, na Costa Marquina. Como estávamos de vento, fomos para o sul e até tivemos sorte, demos logo com peixe. Dava-se um avião de carne, dava-se à volta de 100 contos de carne. Nem sempre era peixe, era uma refeição de peixe ou outra de carne. Só havia direito à água só para comer. Ou às vezes molhar os olhos, de tomar banho, não havia direito de tomar banho. Quando a gente vinha a navegar para o norte, às vezes via-se os cabos, via-se mais, mas era muito raro, fazia-se viagens, não chegava-se a ver a terra. Isso, 25, 26 dias sem ver terra. Só se via quando chegava cá outra vez. Aqui foi quando chegámos ao mar onde a gente queria pescar. Como era ainda cedo para largar as redes, arriámos o ferro para não gastarmos gasóleo, para ficar ali para largar a rede de madrugada. Aqui às redes era mais à base, era de pescada. Às vezes, em algum biquinho de pedra, apanhava-se estas bocas negras. Apanhava-se tamboril, mas pouco. Mal dava para a gente comer. Nesta vida já era às redes, não era muito difícil. Descansava-se mais. Agora, quando era o anzol ou o aparelho, trabalhava-se muito. Isto era o dia inteiro e às vezes, quando apanhava peixe, até às tantas da noite a meter isto assim dentro.
tinha que se tirar a tripa à pescada. Era tirada a tripa, era lavado, posto em caixas e depois ia para baixo. De princípio não se tinha frio, depois já que metemos o sistema de frio, se a gente acelerasse até congelava. Mas depois o peixe congelado ia muito mais barato. Nessa altura o peixe nosso era considerado peixe fresco, porque se fosse congelado ia muito mais barato. Chega para amanhã? A gente levava aqui dentro deste barquito 16 toneladas de gasóleo e 16 toneladas de gelo. Mesmo com frio, a gente gelava, o peixe era gelado, o frio era só para aguentar e nunca se acelerava aquilo muito. Aqui já viemos de viagem para o norte. Quando se apanhava a nortada, era bom. Se viesse vento de sul, era a popa, era uma festa. A gente queria era apanhar vento, quando era para cá, vento de sul, porque vinhamos à popa e chegava-se cá o peixe e ia mais caro que estava vendaval. Aquilo, a gente ia se habituando àquilo, já estávamos feitos àquilo. Durante o mês era 25 dias no mar, 5 cá em terra. O mar tem tudo bom. Que é uma relia aos astros. Quando se vê as nuvens raiarem em feitio de aranha, é muito vento. Quando se vê as nuvens todas em bolinha, é peixe. Se chamava sardinhas, carapaus. O céu mostra tudo. O vento, tudo parte do astro. Mas se tiver o céu limpo, pode fazer ventar mesmo como hoje. Tem vento, ontem também teve, mas é só um dia ou dois. Mas quando ele começa a arraiar, criar aquelas... É mesmo feito de vento. No astro, a gente tem vento. E o mar relia-se e não lhe podem tocar. Porque o vento é inimigo do mar. É o inimigo que tem. O mar tem aquele inimigo. Quando o vento quer fazer zangar, aperta com ele. Não está relias com 40 km/h, as relias com 30 ou 40 milhas mais um bocado, e o mar relia-se. E quando se relia não é para brincadeiras. Isso é que era o pior. Então quando eles estavam no mar, Jesus, valha-me Deus, a gente sabia onde é que sabia de meter. Ia tudo para como eu digo, para o muro da praia ou lá para os penedos, para ver os barcos virem. Agora diziam, olha lá vem um, aquele deve ser este. Olha lá vem outro, olha aquilo deve ser aquele. Mas antigamente o mar era muito perigoso aqui, este sítio. Muito perigoso. O mar, sei lá, via-se o mar e parecia que era mais alto que a vila. É uma coisa, aqueles mazarulhos de mar, não fazia ondas, era assim serras, a serra, vinha aquelas ondas, fechava com os armazéns aqui, derrubava bocados aqui, derrubados além, e onde vê uma onda que eu tenho, que aquilo que era um disparate, bate no muro dos banhos quentes, sobe e vai cair em cima do telhado e cair tudo cercezinho no telhado. A minha mãe e meu pai
agarrados à porta e à tranca para a porta nem vir adentro com força da água. Era o vento que trazia a água, trazia aquilo tudo. E até a minha mãe o que é que faz? Tinha uma mesa redonda, de madeira forte, mete-me a mim, a minha irmã e a minha prima debaixo da mesa e o prato das filhosas em cima de um banco e vão das fatias e vão comendo. Vão comendo que a mãe não pode sair daqui. E a gente debaixo da mesa a ver o mar vir para a beira de abaixo. Já não saltava, rompeu o telhado, vinha para a beira de abaixo. E a mãe e meu pai agarrada à porta. Veja como foi esse vendaval. A malta foi toda para o mar, barcos pequenos, grandes, estava tudo no mar. E depois começou, sob a manhã, com a força do vento, começou a criar mar. O mar arrebentava em cima deles e tirava com eles a vida contra atrás das bicas. Foi um dia de juízo. Não morreram aqui uma dúzia de pescadores aqui em Sines nesse dia. Pode-se dizer que é tal coisa que se chama de milagres. Quando cheguei aqui à Bahia, vi mesmo que os homens andavam colhidos. E foram até uns 5 salvamentos que eu fiz nesse dia. Saltaram do barco para dentro do meu barco. Só houve um, que era o mestre, é que não queria largar o barco. O medo dele era deixar o barco, não era jogar-se para a água. Ele não tinha medo de chegar, tanto nativamente que chegou. O medo dele era perder a enxada que ele tinha ali. É com aquilo é que ele borrava a vida. Olha, sei que eles estavam encharcados e cheios de frio. E eu peguei neles com a casa da máquina estava quente, meti-os lá embaixo para eles se enxugarem. Portanto, que eles aqui em terra estavam a ver e não haviam lá ninguém, jogavam que os homens tinham morrido. E viram aquele barco se virarem, mas só com diferença, quando se virou já não tinha lá ninguém que já os tinha metido lá dentro. Ninguém morreu. Não tinham que morrer. Às vezes é complicado. E a gente passa um dia, 2, 3, sem ganhar, sem ir ao mar. Passa uma semana, passa 2, passa 3 e às vezes a pessoa arrisca. Porque o pescador é assim, o pescador é, se não for ao mar não ganha. Se nós estamos aqui, não formos ao mar, ninguém ganha. Há sempre aquela esperança. E tem que haver. Se não tiver fé, estamos, é melhor desistir. É aquilo que é nosso, pronto. Até isso já sabe que isso basta ser dos pescadores. Estou sempre à espera que chegue o dia. Vou fazer. E sinto-me bem com o que faço. E é dos pescadores mesmo. É mesmo considerada a santa dos pescadores. Nosso Senhor das Salvas. Devias ter feito lá uma promessa, com certeza. E não, promessa de quem? É todos os anos sem chegar a ir. Então, faço aquilo, faço por gosto. Pronto. Faço com vontade, pronto, e aquilo parece que custa menos. Ainda sinto com coragem de mais um ano, pelo menos este ano, lá ver o ano logo se vê. Juntam-se grupos de malta, como eu e outros mais, e então às vezes fazemos umas pesqueiras aqui à porta dos armazéns e pronto, e a gente gosta da festa, porque isto é a festa da nossa terra, e pronto, e sendo dedicado aos pescadores, que ela santa é pertencente aos pescadores, e a malta faz força para fazer isso, embandeira os barcos faz o possível para eles irem, quanto mais bonitos melhor. Tendo força de vontade, só precisa até dentro de uma caixa de forros vai. É uma coisa que quem seja comovido até vem as lágrimas aos olhos, é verdade. E aquilo eu acho giro. E eu, por acaso, tenho acompanhado todos os anos, só por grande azar é que não irei. O mar tem sempre discussões. E então é porque largaste a arte por cima de mim, é que não havias ter largado, é porque aconteceu isto, é porque aconteceu aquilo, há sempre coisas para dizer e para contar. Mas quando chega este dia, apaga-se tudo, sabe? Pronto. Mas
Isso não demora muito tempo, isso depois logo no outro dia, precisamente, volta logo ao mesmo. E é assim. Viver do mar é um privilégio, posso dizer assim, é um orgulho e é o que nós gostamos de fazer, é o que nós aprendemos a fazer, é o que os nossos avós faziam, é o que os nossos pais faziam e é o que nós queremos fazer. O mar, tu és um leão, a terra tu queres comer, não sei como os homens podem as ondas do mar vencer. O mar é o meu vizinho, em cima dele foi criado, por ele tenho respeito. Quando ele está picado, eu faço a vida do mar para ganhar o meu pão. Sou filho